Primeiro modelo, então, a qualificação da demanda. A primeira coisa que a gente faz é estabelecer um caderno com esses serviços. Cataloga esses serviços que a gente está falando. E esses serviços, eles são disponibilizados em torres, onde a gente coloca quais são os serviços afins, serviços comuns. Tá? A analogia que se pode fazer com isso é da identificação de processos, macroprocessos. Aqui na universidade, por exemplo, a gente poderia dizer que cada torre dessa poderia ser uma determinada especialidade. Por exemplo, você poderia ter, se fosse oftalmologia, que a gente estivesse falando, que oftalmologia seria a torre e as subespecialidades, oftalmologia adulto, pediátrica, glaucoma, seriam aqueles serviços. E para cada um desses serviços você tem várias atividades para serem desenvolvidas. Então a primeira fase é mapear o serviço. A segunda fase é mapear aquelas outras atividades que a companhia tem que fazer, mas que não são comercializadas. Aqui a gente está falando da área meio. Então são todos aqueles processos que a organização precisa para funcionar, mas eles não são vendidos. Só que sem eles a organização não funciona. Então podemos mapear da forma análoga que a gente mapeia o caderno de serviço, com processos, macroprocessos, ou com serviços, ou com qualquer coisa que tenha esses dois níveis de categorização. Em seguida a gente passa por um modelo dinâmico que faz a qualificação da demanda. Nosso objetivo aqui não é exaurir todo esse modelo, mas a gente precisa entender algumas partes. Então vamos começar a ler o modelo daquela variável ali de negócios. E essa metodologia diz o seguinte: quanto mais negócios eu tiver, mais desenvolvimento eu vou precisar fazer. Isso no caso do serviço de desenvolvimento de sistemas. Aqui então eu foquei no assunto, mas isso pode servir para outros negócios, outros serviços também, tá? Aquela seta azul ali indica que se a primeira variável tem um sentido, por exemplo, se negócio sobe, quanto mais negócio eu tiver, mais desenvolvimento eu vou precisar fazer. Então tem o mesmo sentido, ambos estão subindo. O feedback ali é positivo. E se o feedback é negativo, uma variável vai para um lado e a outra vai para o outro. A leitura que a gente faz desse gráfico é essa. Então, para que eu tenha um desenvolvimento, a primeira coisa que eu preciso fazer é qualificar minha demanda. E eu uso 3 critérios para fazer essa qualificação: tamanho da demanda. O segundo, complexidade. Não preciso aqui abordar uma forma difícil de medir complexidade, posso simplesmente adotar alguns critérios, se é de baixa, média ou de alta complexidade, por exemplo. Né? Mas eu preciso saber da complexidade e eu preciso identificar a prioridade. Face a esses 3 critérios, a gente vai definir as equipes. Então, uma equipe tem que ter o tamanho necessário para aquele tamanho da demanda. Né? Imaginemos aqui que eu estivesse falando de centro de saúde. Se meu centro de saúde vai atender um bairro que tem 200 mil habitantes, é uma estrutura, 20 mil é outra. Então eu preciso definir esse tamanho. Preciso definir essa complexidade. Né? Se eu estou atendendo uma população que é mais carente, provavelmente os atendimentos vão ser mais complexos. E preciso definir uma equipe que atenda com criticidade aquela prioridade estabelecida. Então, feito esse casamento, eu já tenho uma demanda qualificada e já consigo montar minha equipe. Quanto mais desenvolvimento interno eu fizer, menor o risco. Porque nesse cenário eu tenho desenvolvimento interno, que eu faço dentro de casa,
E desenvolvimento externo, que é o contrato de parceiros. Quando é feito fora, o risco é maior. Quando é feito dentro de casa, o risco é menor, mas existe um risco. Quanto maior o risco, menor a qualidade. Quanto melhor essa qualidade, mais satisfação do cliente, novas oportunidades surgem a partir daí, novos negócios. Esse é o ciclo. Esse gráfico, utilizado na dinâmica de sistemas, é um diagrama de ciclo causal, serve para a gente ter essa visão. A gente trabalha com variáveis qualitativas aqui nesse gráfico. Mais à frente a gente vai ver como a gente trabalha as variáveis.